bonita do canal, tudo bem com vocês? Dá um oi pro pessoal ali, Suzy. Então hoje eu e a Suzy nós estamos aqui para lembrar vocês que a voz do povo é a voz de Deus. Vocês pediram e nós trouxemos. Então para quem pediu aí para que eu falasse sobre o estágio adaptado, esse vídeo nós vamos falar especificamente sobre os estágios de licenciatura. Tava um pouquinho perdido aí sobre como que você ia elaborar, que texto ler, qual não tá dando certo esses acessos de leitura, então fica nesse vídeo que eu vou te ajudar, vou te dar um norte aí para os estágios adaptados, beleza? Só vou pedir uma coisinha antes da gente entrar aí na nossa sala de aula virtual, né, de contato aqui, se você ainda não deixou o seu like, deixa seu like para mim saber que você está aí interagindo conosco e está gostando desse conteúdo. E eu também quero uma segunda ajudinha de vocês. Coloca para mim aqui nos comentários de que cidade que você que está nos vendo, né? Se você está gostando desse conteúdo, se você quer que a gente traga mais coisas e o que você quer ver por aqui no canal. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo nosso, que vai ser muito importante para o processo acadêmico de vocês. Então bora lá, se acomodem na cadeira que nós vamos começar aquela aula bonita para o relatório de estágio. Muito bem, pessoal, então agora eu vou deixar aqui a minha tela um pouquinho reduzida para a gente falar sobre o plano de trabalho adaptado para os estágios de licenciatura, né? Lembrando que esse plano de trabalho, ele vai ser, o segmento dele vai ser o mesmo para todos os cursos de licenciatura. O que vai variar é as indicações de leituras e as atividades obrigatórias dentro de cada estágio. Aqui dentro do plano de trabalho, nós temos a orientação para o estágio na educação infantil, ensino fundamental, anos iniciais e ensino fundamental, anos finais. Temos a orientação para o plano de trabalho no ensino médio e para o plano de trabalho para gestão. Grazi, como que eu sei qual que é o que eu vou fazer? Gente, lá dentro do ambiente virtual de vocês vão ter a disciplina, né? O nome da disciplina do estágio. E aí, consequentemente, aqui a definição de qual campo que você deve estar fazendo o teu estágio, né? Então, por exemplo, eu estou aqui em um que é o estágio curricular obrigatório do ensino médio, do curso de matemática. Então, todas as leituras que eu vou fazer é referente ao campo de estágio do ensino médio, tá? Referente à disciplina de matemática, a atuação do trabalho docente dentro de matemática, tá? Eu estou aqui dentro do ambiente virtual para mostrar para vocês uma outra coisinha que o pessoal estava com bastante dificuldade de encontrar as leituras, né, obrigatórias dentro do plano de trabalho que estava lá no sistema de vocês, que era o plano de trabalho Covid-19. Percebam que agora tem 2. Por quê? Foi retirado o link de textos, porque o pessoal não estava conseguindo acessar, estava com problema na pasta. E aí foi feita uma atualização nele. Então aqui eu tô com o plano de trabalho atualizado, tá? Para mostrar para vocês. Porque aqui só tá trazendo os vídeos, os links de vídeos. As leituras obrigatórias vai estar dentro desta pasta aqui, ó, de leituras de cada curso de vocês. Então, vai ter o PPP indicado para você fazer, as leituras obrigatórias vai estar nesta pasta. Então, a primeira atividade, se eu não me engano, vamos ver aqui, vocês têm que fazer as leituras obrigatórias de acordo com o curso, né? Então, aqui na atividade A, ler textos indicados do seu respectivo estágio, né? Então, e aí, depois de você ler o texto, você deve escrever um texto dissertativo argumentativo contendo de 1,5 páginas a 2, né, laudas, páginas, como vocês preferirem, analisando as principais ideias apontadas pelos autores e os aspectos a serem destacados no segmento. Então, para eu encontrar esse texto, eu vou ter que ir lá, ó, materiais externos, texto, estágio por curso. Você vai clicar nele. Se lhe der essa mensagenzinha aqui, ó, vem aqui em manter que ele abre o texto, tá? Cliquei na pasta zip aqui, vai abrir todos os cursos que tem estágio nesse semestre e os textos indicados, tá? Aqui, ó, abre essa pastazinha e aqui tá todos os cursos que nós temos estágio. Vai selecionar, por exemplo, aí o curso de pedagogia.
Aí você vai ter mais 3 etapas do estágio de pedagogia. Então, nós temos estágio nos anos iniciais do ensino fundamental, nós temos estágios de gestão e estágio de educação infantil. Eu já abri esse textinho e vou mostrar aqui para vocês aqui no PDF, ó. Então, se alguém for fazer, se o estágio de vocês for aí no ensino fundamental, é esse texto aqui que vocês vão fazer a leitura. A interdisciplinaridade como um movimento articulador do processo ensino-aprendizagem. Se vocês estão fazendo o estágio de gestão, vocês vão falar sobre pedagogia em ação, o papel do pedagogo e suas diversidades de atuações. E se for na educação infantil, é o papel do professor e do ensino na educação infantil, a perspectiva de Vygotsky, Leontief e Elkoni. Tá? Aí, então, ó, o que é a nossa primeira atividade para fazer depois que eu ler aí o meu determinado texto? Então, eu tenho que escrever um texto dissertativo e argumentativo, analisando as principais ideias apontadas pelos autores e os aspectos a serem destacados no segmento ao qual eu realizo o estágio. Eu fiz um modelinho aqui, eu já até vou trazer aqui para vocês, que eu fiz sobre o texto, esse aqui, ó, gente. Sobre o papel do professor de educação na educação infantil. Fiz só o início ali para vocês terem uma ideia, tá? De como que eu devo proceder fazendo essa parte do estágio, né? Então, já até deixei aqui ó, em vermelhinho para frisar bastante aí para vocês que ele é dissertativo, argumentativo. Então, argumentativo, eu tenho que colocar a minha ideia aí, né? Então, ó, para o estágio curricular obrigatório do curso de Pedagogia nos anos iniciais, utilizaremos o artigo da autora Juliana, que discorre sobre o papel do professor do ensino na educação infantil, a perspectiva de Vygotsky, Leontief e Elkoni. O trabalho da mesma é o resultado de uma pesquisa de mestrado que visa o enfoque no desenvolvimento infantil com acompanhamento dentro da faixa etária de 0 a 6 anos de idade. Então, dissertativo, tem que dissertar sobre isso, tem que ir falando, trazendo as informações. Uma importante discussão que a autora nos traz é sobre o cenário educacional que está atrelado às creches, em que seu objetivo não envolvia o acesso ao ensino, e sim ao assistencialismo, em que a instituição devesse apenas prestar cuidados físicos, indo contra toda a teoria que os estudiosos da psicologia e da educação defendiam, em que os estágios de vida iniciais são essenciais no caráter de desenvolvimento psicomotor, como Pasquale aponta no teu artigo ali, né? Então, eu até trago aqui uma partezinha, uma citação do texto ali para fundamentar essa minha ideia, já que eu estou trazendo aqui. Percebam que eu já coloquei um argumento, né? Eu já trouxe aqui uma questão, eu levanto aqui sobre o caráter assistencialismo, né? E coloco aqui uma ideia indo contra toda a teoria que os estudiosos da psicologia e da educação defendiam. Então, eu já consegui amarrar aqui no meu texto uma análise minha, né? Um argumento meu. E aí, o meu argumento eu estou fundamentando com o textinho aqui, com a citação que eu tirei lá do texto, tá? Nós temos que fazer argumentos todos embasados, gente. O que é embasado? Eu tenho que trazer a teoria, o que eu estou lendo, o texto que eu estou lendo. Então, o que vocês conseguirem analisar e argumentar, vocês vão ter que ir dentro do textinho referido que vocês estão lendo e trazer aí uma parte para fundamentar o texto de vocês, beleza? Seguindo, então, aí para a próxima atividade, né, que o plano nos orienta a fazer, é conhecer a função e a estrutura do projeto político pedagógico, tá? E aí, dentro desse conhecer a função, ele traz para nós 3 perguntinhas para orientar a nossa análise quanto ao PPP, tá? E aí, quais são essas perguntas? Então, a primeira pergunta é o que é o PPP e qual a importância desse documento para o ambiente escolar? Pergunta 2. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, é um documento normativo que define as aprendizagens essenciais que todos os alunos devem se apropriar na educação básica. Sendo assim, todas as escolas devem organizar seu currículo a partir desse documento, com base na leitura que você realizou, como as competências gerais da educação básica se interrelacionam com o PPP. E a pergunta 3, a avaliação da aprendizagem é um elemento crucial no processo de ensino e de aprendizagem.
visto que oportuniza indícios dos avanços escolares e dos pontos que precisam ser aperfeiçoados. Com base na leitura que você realizou do PPP, de que modo a escola apresenta o processo de avaliação. Então, você vai vir no documento do PPP e você vai identificar essas perguntas. Uma dúvida que o pessoal sempre fica é como que vai dispor isso daí no relatório. Então, você pode fazer uma introduçãozinha, como a gente fez aqui, ó. Sabemos que o projeto político-pedagógico é um documento de grande validade para o processo de estruturação curricular e que é individual de cada instituição, e que nele devem conter as premissas da comunidade escolar, sendo de extrema importância analisarmos alguns critérios acerca do PPP nos fornecido. Aí eu trago a pergunta e eu trouxe aqui a minha resposta, tá? Trata-se de um documento normativo e obrigatório em que cada instituição de ensino deve elaborar e manter atualizado com as necessidades da comunidade escolar. É através do PPP que podemos garantir que tudo relacionado à escola será organizado e padronizado, como, por exemplo, o horário de início e término das aulas, em que horário acontecerão os recreios, o uso de uniformes e, sobretudo, o direito e deveres dos alunos integrantes da escola, do espaço escolar, né? E aí eu vou colocando então as próximas perguntas e dispondo aqui no meu relatório, tá? Eu lembrei que aqui, se vocês pegarem o modelinho lá do sistema, tem algumas atividades que, dependendo do estágio que você estiver fazendo, você não vai precisar. Por exemplo, o planejamento anual. Só é necessário nos estágios de ensino médio. Então, quem é na educação infantil e de gestão não necessita fazer o planejamento anual, não faz parte deste estágio, tá? Se você vai precisar fazer o planejamento anual, tá? Nós vamos dar sequência aqui do estágio de educação infantil. A atividade C, conhecer a atuação do professor e sua inter-relação com a equipe pedagógica e administrativa, assim como a atuação da equipe pedagógica no acompanhamento do desenvolvimento da disciplina. Identifique a seguir seu campo de estágio, depois veja os vídeos disponíveis e responda as respectivas perguntas. Então, tem os videozinhos aqui para as determinadas etapas do estágio. Se você é de educação infantil, você vai assistir este vídeo. Se você é da de gestão, você vai assistir outros vídeos, tá? Mas, partindo desse aqui, a partir dos vídeos, responda as perguntas, tá? Considerando os conhecimentos abordados sobre a docência na educação infantil, aponte 3 atividades que fazem parte da rotina de trabalho do professor e explique como essa atividade deve ocorrer. Então, dentro dos videozinhos aqui, eles vão estar falando sobre a atividade deles diárias enquanto professores. Aí a pergunta 2, exemplifique de que maneira a equipe pedagógica pode orientar o professor tendo como referência a utilização do projeto político-pedagógico e da proposta curricular. Então, como eu falei, dentro do PPP, a gente tem muitas informações que normatizam o ensino, como é o processo de comunicação escolar, tá? A pergunta 3, no que se refere às atribuições da equipe administrativa, descreva a importância da relação da direção com a equipe pedagógica para a qualidade dos processos educativos no contexto escolar, ok? E aí, essa aqui então é a etapa para os vídeos que vocês vão assistir se você for fazer estágio na educação infantil. E se o teu estágio é no campo de ensino fundamental, anos iniciais, você vai assistir estes vídeos e responder estas perguntas, tá? Então, a partir dos vídeos, responda as perguntas. A BNCC é um documento que regulamenta as aprendizagens essenciais a serem trabalhadas nas escolas públicas e privadas, para garantir os direitos de aprendizagem e desenvolvimento aos alunos. Quais os principais desafios da atuação do professor nos anos iniciais do ensino fundamental, a partir da regulamentação apresentada na BNCC? E a pergunta 2, exemplifique de que maneira a equipe pedagógica poderá orientar o professor, tendo como referência a utilização do projeto político-pedagógico e da proposta curricular. No que se refere às atribuições da equipe administrativa, descreva a importância da relação da direção com a equipe pedagógica para a qualidade dos processos educativos no contexto escolar, tá? E aí, caso o teu estágio seja do ensino fundamental anos finais,
serão estes videozinhos aqui que vocês vão assistir e vão responder essas perguntas, tá? Não é tudo, não são todas essas perguntas que vocês vão responder. É referente ao seu campo de estágio, conforme o que está dentro do seu ambiente virtual, beleza? Aí nos anos nos anos finais, a pergunta que vai trazer também sobre a BNCC começa a ser implementada na educação básica recentemente. Esse documento fornece orientação e determina competências, habilidades e componentes essenciais para estudantes de todas as escolas brasileiras, públicas e privadas. Porém, esse não é o único documento que o professor deve considerar no momento de planejar sua prática pedagógica. Por que a BNCC não pode ser o único documento orientador do planejamento docente? Quais outros documentos deverão ser considerados? Então, a gente já estava falando aqui, né, sobre a questão do PPP, sobre as diretrizes, né, a LDB. Então, são documentos que normatizam, né, o nosso ensino. E a questão, por exemplo, do PPP é que está voltada a uma comunidade. Por exemplo, a gente não pode planejar a mesma aula que você vai dar, por exemplo, na área rural ou na área urbana. São contextos diferentes, são espaços diferentes e a gente deve valorizar aonde o cidadão, o nosso aluno, está inserido, tá? Número 2. Exemplifique de que maneira a equipe pedagógica poderá orientar o professor tendo como referência a utilização do projeto político-pedagógico e da proposta curricular. Tá? Então, mais aí uma questão sobre a orientação ao trabalho pedagógico. No que se refere às atribuições da equipe administrativa, descreva a importância da relação da direção com a equipe pedagógica para a qualidade dos processos educativos no contexto escolar. Então, eu sempre gosto de falar que a escola como um todo é um time. Cada um dentro desse time tem uma função. E se nós, enquanto profissionais de educação, não desempenhamos a nossa função dentro desse time corretamente, consequentemente, nós iremos atrapalhar aí o andamento escolar, a rotina escolar, o processo educacional. As perguntas e as respostas devem ser inseridas no relatório final, contendo de 1,5 páginas a 2 páginas. E a atividade D conhecerá a abordagem dos temas contemporâneos transversais da BNCC, meio ambiente, economia, saúde, cidadania, civismo e multiculturalismo, a ciência e tecnologia. Também está dentro da pasta lá do ambiente virtual, leituras, e aí vocês vão ler o textinho referido aí ao seu curso, trazendo as TCTS, tá? E aí as perguntinhas são as seguintes. A partir da leitura do texto, você deve responder as questões listadas a seguir. Como podemos entender o termo transversalidade, né? Qual a importância de se trabalhar com as TCTS na escola? Dos TCTS listados, quais podem ser trabalhados de forma transversal no seu curso de graduação? O guia apresenta uma metodologia de trabalho para o desenvolvimento dos TCTs, baseada em 4 pilares. Quais são esses 4 pilares? Comente a sua perspectiva sobre essa metodologia. Tá? As perguntas e as respostas devem estar inseridas no relatório final. Então, da mesma forma que eu coloquei aqui para vocês, na questão de colocar as perguntas, é sempre bom no relatório vocês fazerem uma introduçãozinha antes de vocês colocarem as perguntas, tá? E aí, vai trazendo as perguntas ali como vocês veem no plano de trabalho, tá? Atividade E, conhecer metodologias ativas com uso de tecnologias digitais conforme o respectivo estágio, também dentro da pastinha de leitura, tá? Texto em forma de relato contendo de 1,5 a 2 páginas com solução da situação-problema devem ser inserido no relatório final, tá? A partir da leitura do texto e da situação-problema nele apresentada, você deverá redigir a solução de forma de relato, que conduzirá à elaboração dos planos de aula, tá? Então, aqui dentro dos textinhos de vocês vão encontrar aí uma situação geradora de aprendizagem e, consequentemente, vão elaborar os planos de aula. A parte F, elaborar planos de aula. A partir da situação problema da atividade E, você deve elaborar uma sequência de 2 planos de aula, ou seja, 2 coisinhas aqui, ó, tá? Para uma turma fictícia, de acordo com o seu campo de estágio, para a elaboração de cada plano de aula, utilize o modelo a seguir. Então, tem que ser nesse modelinho aqui, gente, tá? Para vocês colocarem aí os planos de aula de vocês, beleza?
tem que estar constando aí a disciplina, a série, a turma, o período. Grazi, mas é hipotético. Então, você escolhe de acordo com o teu campo de estágio, beleza? E aqui a gente sempre tem umas orientações para o plano de aula, que é os objetivos gerais. Ele sempre deve iniciar com um verbo, então analisar, exemplificar, avaliar, tudo com um verbozinho que vai conduzir aí o objetivo geral, tá? Objetivos específicos também, utilizar o verbo indicando os resultados mais específicos alcançáveis pelo aluno e não pelo estagiário, tá? Então, o que eu pretendo que o meu aluno aprenda, né? O que eu quero que o meu aluno consiga captar através dessa minha aula, ok? E aí aqui eles trazem alguns exemplos de verbos para vocês utilizarem, né? Associar, comparar, contrastar, definir, descrever, diferenciar, distinguir, identificar, indicar, listar, nomear, parafrasear, reconhecer, repetir, redefinir, revisar, todos verbos voltados à aquisição aí de conteúdo, né? A metodologia, descrever em tópicos as ações a serem executadas pelo professor estagiário para alcance dos objetivos propostos, com ênfase em sua abordagem teórica e prática. Inserir no mínimo 5 tópicos. Seguir exemplos como apresentados abaixo para que retratem uma aula baseada na abordagem da oralidade, tá? Então, inicialmente, os alunos ouvirão um pequeno trecho de um texto oral, em alguns grupos deverão transcrevê-lo, a partir da transcrição serão explicadas aos alunos as diferenças. Então, é fazer o processo, você imaginar como você chegaria lá e você iria dar a sua aula. E eu paro aqui e friso que é muito importante que vocês tenham a questão do planejamento, do plano de aula, como um processo diário na atuação de vocês enquanto professores. É necessário a gente fazer os planejamentos de cada conteúdo, tudo que vocês vão abordar. Mas aí vai ter aqueles que vão dizer, Grazi, mas será que adianta eu escrever? Às vezes chegar lá na hora não dá para acontecer desse mesmo jeito. Porém, você tem um plano, né? Você tem uma linha a seguir. O que pode dar errado, você vai ajustando. Mas é muito importante que a gente tenha o nosso norte definido, o que a gente quer que os nossos alunos alcancem. Porque se vocês não têm definido o que os alunos de vocês devem alcançar com a aula que você vai dar, você também não vai conseguir avaliar como foi a tua aula, como se teve validade para esse aluno, ok? E aí os recursos, o que vocês estarão utilizando para dar essa aula, a avaliação, que é como os critérios que vocês vão utilizar para identificar se os alunos realmente adquiriram o conteúdo que era para ser adquirido naquela aula, ok? E as referências, tudo que vocês forem utilizar aí para elaborar, ok? A atividade G é produzir o relatório de estágio. Para a elaboração do relatório final de estágio, você deverá fazer o download do modelo no AVA e reunir todo o material elaborado no desenvolvimento das diferentes atividades descritas no plano. Então, é isso aqui, ó, gente, ó, o modelinho, como eu mostrei para vocês aqui no começo, tá? O que vai ter que contar dentro. Lembrando que alguns campos de estágio, algumas atividades não serão necessárias, então você vai poder apagar aquilo ali do teu modelo e colocar só o que é exigido, tá? Então, aqui, abordagem dos temas transversais, componente exclusivo do relatório dos estágios de regência na educação infantil e no fundamental, anos iniciais e anos finais. Então, gestão e ensino médio não tem o trabalho com esses temas, tá? Com essa parte aqui. Aí, componente exclusivo do relatório de estágio de regência no ensino médio, proposta de atividades para abordagem dos temas contemporâneos transversais da BNCC. Então, é de acordo com o seu campo de estágio, tá? Então, se eu fiz isso aqui, se eu sou do ensino médio, eu não vou fazer o do ensino fundamental, ok? Atuação do professor, sua inter-relação com a equipe administrativa pedagógica, componente de relatório dos estágios de regência na educação infantil e no fundamental, anos iniciais e anos finais, tá? Então, textinho, vai elaborar o textinho, 1,5, máximo 2 páginas. Conhecer metodologias ativas de uso de tecnologias digitais, então, é apenas para os que têm como componente exclusivo o relatório de estágio de regência, tá? Que não tiver regência, vocês não vão fazer, tá?
o processo de gestão escolar, regência no ensino médio. Então, o que vocês devem se orientando, né, fora do plano de trabalho, no modelo ali que está disponibilizado para você, se você precisa fazer essa atividade ou não, tá? Vai incluir os 2 planos de aula, tá? Aqui, né, então os 2 planos de aula. Vai falar sobre o regime escolar, se você é da gestão. Se não for, você vai excluir a atuação da equipe diretiva, voltado para a gestão, plano de ação voltado para gestão. Se você não for do estágio de gestão, você vai excluir tudo isso daqui, beleza? As considerações finais, vocês vão falar aí o que vocês puderam sentir na prática escolar, né? No processo de preparar para ir para a sala de aula. Claro que vocês não tiveram contato, né, real com esses alunos. Mas eu acredito que no decorrer do desenvolvimento dessas atividades, vocês vão tendo ideia do que é essa atuação do professor, do que é o nosso trabalho, de como deve ser a nossa postura em sala de aula. E aí, as considerações finais, vocês devem escrever um textinho de meia página, no máximo 1, tá? E as referências que vocês utilizaram aí para elaborar o relatório de estágio de vocês, tá? Lembrando que tem uma introduçãozinha também que vocês devem fazer, tá? E aí, relatando todas as atividades, tudo que vai compor aí o relatório de estágio de vocês. Eu procurei falar aqui nesse vídeo de uma forma mais genérica. Usei, né, para escrever aqui, trazer os meus modelinhos, a educação infantil. Porém, eu queria trazendo para vocês realmente a questão de identificar o teu campo de estágio e ajudando vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida específica aí referente à escrita do relatório, se ficou alguma dúvida aqui na explicação, deixe nos comentários que para mim vai ser um prazer voltar aqui e responder vocês, ok? Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Não se esqueçam de fazer a parte de vocês agora aí, após assistir esse vídeo. O que tá faltando aí, pessoal? Tá faltando aquele likezão, né? Então, bora dar like nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, que a gente está trazendo aqui muito conteúdo bacana para o processo acadêmico de você se tornar ainda mais eficaz. Então, forte abraço, foco, força para vocês terminarem esse relatório de estágio adaptado, postarem aí no ambiente virtual e gabaritarem esse estágio adaptado. A gente sabe que não tá fácil, mas nós vamos vencer juntos mais um semestre. Forte abraço, pessoal!